Olá pessoal, eu criei 3 vídeos, este é o primeiro, mostrando como construir um modelo conceitual. Tá? Então são 3 exemplos que eu coloquei nesse PowerPoint e que eu vou utilizar para criar o modelo. Então este é o primeiro, os outros 2 vídeos até são um pouco mais antigos do que esse, mas eles mostram os outros exercícios. O primeiro exercício que eu resolvi fazer é o exercício de livraria, tá? Então eu vou construir o modelo, claro, uma coisa bem simples, para que a gente possa entender como funciona. Cada um dessas linhas aí, desses tópicos, né, são requisitos, claro, requisitos por alto desse meu modelo. Se fosse uma coisa real, com certeza teria muito mais requisitos, seria muito mais detalhado. Porém, neste caso aqui, a gente está começando a entender isso. Eu vou deixar tem algumas coisas soltas para a gente ir colocando ao longo da nossa conversa. Tá? Vou utilizar o BR Modelo aqui. O BR Modelo é um softwarezinho gratuito, você pode baixar, existe na versão 2.0, 3.0. Eu estou usando a versão 2.0, por quê? Porque eu estou mais acostumado, tá? Mas tanto faz, são bons, tá? Tem as mesmas funcionalidades, tá certo? Então, primeira coisa, olha aqui, ó, uma livraria, bom, para cada um desses tópicos a gente vai tratando aqui, né? Uma livraria mantém um cadastro dos livros disponíveis para venda. Aí alguém pode perguntar, eita Deus, então eu vou ter que ter os dados de uma livraria. Olha, se eu tivesse uma livraria, filiais de livraria, poderia até ser, mas não é o caso. É uma livraria só. Então, vamos deixar quieto, não vamos colocar uma entidade de livraria, tá certo? Para cada livro são armazenados código, título, língua e ano em que foi escrito. Então, olha, livros disponíveis para venda, eu vou ter que armazenar aqui, ó, ter que criar uma entidade, tá, que eu vou chamar de livro. E olha, bem simples, aqui eu puxo, tá vendo aqui, ó, criar entidade, né, livro, coloco aqui, e ele vai ter esses atributos: código, título, língua e ano que foi escrito. Código, normalmente o código é utilizado como o atributo identificador. Então, olha, o símbolo de atributo identificador é esse aqui. É uma bolinha preenchida, né? Eu vou colocar para cá, tá? Mas ele tem também um, dois, três, mais 3 atributos. Claro, se fosse o real, teria talvez bem mais do que isso, né? Mas a gente está fazendo aqui uma coisa acadêmica, pedagógica, para a gente tentar entender como é que funciona isso. Tá? Olhe lá. Tá? Então, esse atributo aqui, eu vou chamar de código. Vou chamar de código do livro, ok? Aqui eu vou colocar o título do livro, como ele falou ali, né? Então, título do livro. Aqui, língua, né? A língua em que ele foi feito, ele foi escrito, certo? E vou colocar aqui também o ano em que ele foi escrito, tá certo? Então, ano do livro, tá ok? Ah, mas Adilson, esse livro por exemplo, O Pequeno Príncipe, foi escrito lá atrás, tá? Você bota a data, o ano lá atrás, vai ver que livro está se referenciando ao livro em si, não à edição. Calma, vamos lá. Para os autores, é mantido igualmente um cadastro que inclui nome, data de nascimento, país de nascimento e uma breve nota biográfica. Então vamos puxar aqui, ó, autores, vamos colocar autores aqui, certo? Autores, e eu vou ter, ele diz aqui, né? Ó, nome, data de nascimento, país de nascimento. Uma breve nota biográfica, pessoal, ele não pede código, tá vendo? Mas você vai precisar de um atributo identificador para que ele possa fazer ligação com outra entidade. Então, vou colocar aqui, ó, um código do autor. Opa, código
Alt, código do autor, tá vendo cá? E vou fazer o seguinte, aí ele diz, nome, data de nascimento, país de nascimento. Então, vamos puxar daqui, ó, um para nome, data de nascimento, país de nascimento, tá ok? Então, código do autor, aqui, ó, nome, data de nascimento, país de nascimento do autor, tá ok? Então, eu vou especificar melhor. Pessoal, isso aqui pode estar só nome, mas você pode especificar melhor, né? O nome, código do autor, nome do autor, data de nascimento do autor, país de nascimento de quem? Do autor. Colocar dessa forma que fica mais específico, né? Então, livro, autores. Aí tem o próximo requisito. Cada autor pode apresentar mais de uma nacionalidade. Opa! Cada autor pode. Aí fala mais alguma coisa de nacionalidade aqui. Não, mas olha, cada autor pode apresentar mais de uma nacionalidade. Para que ele apresente mais de uma nacionalidade, eu vou ter que ter uma tabela de nacionalidade, né? Ligada a esse autor, porque aí eu vou poder brincar com isso, né? Ele não fala em nacionalidade aqui especificamente, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nacionalidade. Vou colocar uma entidade, tá? Uma entidade que eu vou chamar de nacionalidade, tá ok? Certo? E vou colocar como código aqui da nacionalidade, qual o nome, tá? Como código eu vou botar a sigla da nacionalidade, tá? A sigla da nacionalidade. É uma coisa mais ou menos padrão, né? Vocês têm hoje, então, BRA, Brasil, né? Nome da nacionalidade, ok? Então, tá tudo aqui da nacionalidade. E ele diz que tá ligado, né? Ó, cada autor pode apresentar mais de uma nacionalidade. Então, eu posso fazer uma ligação aqui. Como é que eu faço a ligação? Sabe que entre as tabelas tem os relacionamentos, né? Mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar aqui, ó, ele já bota o relacionamento aqui, e eu vou, lembra, relacionamento sempre vai ser um verbo no infinitivo, que vai indicar o que é aquele relacionamento. Então, um autor, ele possui N nacionalidade. E a nacionalidade? N nacionalidade, pelo menos uma nacionalidade, né? Olha, o lance de cardinalidade aí, pessoal. Um autor, ele apresenta mais de uma nacionalidade. Então, se é mais de uma, ele tem que ter pelo menos uma. Aí eu clico aqui em cima e coloco, escolho a cardinalidade, ó. 1101, 1N, 0N. Nesse caso, é um N, né? Por quê? Porque o autor pode possuir uma ou N nacionalidades. E a nacionalidade, ela está ligada a quantos autores? Aqui, no caso, 0N, tá? Eu posso ter várias nacionalidades que não estão ligadas a nenhum autor, mas eu cadastrei, tá? Vamos continuar, né? Cada livro pode ter vários autores ou nenhum autor. Para o mesmo autor, pode existir vários livros cadastrados. Então, eu posso ter aqui, ó, a ligação entre livro e autor. Livro, autor. Então, um autor, ele, posso colocar, escreve 0N livros e um livro é escrito por 0N autores. Agora, primeiro, um livro é escrito por 0N autores, sim. Há livros que não tem, vai para a Bíblia, quem escreveu. Né? Tem vários autores, mas eu não tenho como botar nome, país, data da maioria deles. Então, tá? E os autores, eles escrevem quantos livros?
É obrigatório que quando eu coloque aqui o autor já tem um livro para ele, aí eu vejo aqui, ó, aqui em cima, aqui embaixo é assim. Um autor pode estar incluído no cadastro ainda quando não exista um livro seu para venda. Então, eu posso incluir o autor, mas ele não tem nenhum livro cadastrado para ele. Então quer dizer que vai ser zero, mas também posso ter N, zero N. Uma coisa, então tem um relacionamento N para N, relacionamento N para N aqui. Vamos continuar, né? Cada livro pode ter vários autores, tá? Um autor pode ser incluído, tá? As editoras são incluídas no cadastro com código, nome, endereço e telefone. Opa, ele pediu para incluir editora, né? Vamos incluir editora? Puxo daqui, ó, e coloco aqui editora. Olha, é um substantivo que você coloca aqui, sempre para indicar aquele grupo de elementos, né? Editora. E o que tem em editora? Eles aqui. Pode estar cadastrado mesmo quando não existam livros editados para ela. Em venda, editoras são incluídas no cadastro com o código, nome, endereço e telefone. Então, a editora, código, nome, endereço e telefone. Então, vamos colocar para cá. Então, aqui eu tenho código da editora, tá? Edit, tá? Nome da editora, endereço da editora e telefone da editora. Então, tá tele, tá fone, tá? Fone edit. Bom, beleza. Tenho aqui os dados da editora que vão ser cadastrados. Agora ele diz aqui, ó, uma editora pode estar cadastrada mesmo quando não existam livros editados por ela em venda. Para o mesmo livro, podem existir várias edições lançadas por editoras diferentes e em anos diferentes. Opa, olha uma coisa interessante aí. Editora não vai estar ligado a livro. Editora vai estar ligada a quem? Vai estar ligada à edição. Mas é o seguinte, eu vou organizar aqui melhor. Eu vou trazer a editora para cá, certo? Vou trazer livro aqui para baixo e vou levar autores para cá, certo? Agora é só ajustar um pouquinho. Essa é a vantagem de você não estar usando um quadro, né? Você tem um software que possa fazer isso, é muito bom. Fica muito mais organizado. Beleza. Temos aqui nacionalidade do autor, tá certo? Aí agora eu vou trazer para cá autor, livro. Veja só, editora, ela edita o que é que ela lança? Ela não lança o livro, tudo bem, mas ela lança a edição de um livro. Né? Eu posso ter livros com o mesmo nome, mesmo título, mas de editoras diferentes. Então eu vou colocar aqui edição, tá? Então a edição está aqui. Edicão. Adilson, por que você não usa um acento? Porque essas ferramentas case, normalmente elas são usadas para você chegar até a parte física, né, do banco. E da parte física do banco não se usa acento em nome de tabelas, colunas, tá bom? Então, edição. Vamos o que ele fala aqui de edição. Para o mesmo livro, pode existir várias edições lançadas por editoras diferentes ou em anos diferentes. Para cada edição, tem um código de ISBN, um preço, ano, número de página. Deixa eu subir aqui um pouquinho, e fica mais fácil, né? Aqui, ó. Depois a gente expande, tá? Para cada edição, olha aqui, para cada edição eu tenho o ISBN, que é um código da edição, tá? O preço, o ano, preço, o ano, número de páginas,
quantidade em estoque e número da edição, certo? Então, eu tenho aqui código de edição, EDIC, vou dar assim, tá? Eu tenho lá o código de edição, que é o código é o ISBN, vou colocar como ISBN, tá? ISBN. Aí vou ter aqui o preço, certo? O ano da edição, o número de páginas, né? Tá? E a quantidade de estoque e o número da edição. A quantidade em estoque, e eu tenho aqui o número de edição. Como assim o número de edição? Eu tenho o ISBN, beleza, mas eu quero colocar aqui para dizer, eu estou vendendo que edição, a primeira, a segunda, a terceira, tá? Pronto, o número de edição. Aí diz assim, ó, considere que o livro pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição do mesmo para venda. Então, a edição, ela representa, ou ela, na verdade, ela vai estar ligada a um livro, né? Então, vamos puxar aqui e fazer a ligação. Essa edição é a edição daquele livro, que tem aqueles autores que são daquela nacionalidade, tá? Então, edição, vou colocar a edição aqui para cima. Ó, também pode ir um por um, tá vendo, pessoal? Número de edição e quantidade em estoque. Beleza. Então, ele, um livro, ele pode ter 0 N edições. Né? Ele diz que pode ter, ó, o que é que ele fala aqui? Para o mesmo livro pode existir várias edições lançadas. Uma editora pode estar cadastrada, cadê? Considere que o livro pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição para venda. Então tem que existir. Então um livro, quando eu cadastro, tem que ter uma edição pelo menos, um ON. Então vou colocar um ON. Agora a edição vai estar ligada a um e apenas o livro, tá? Um e apenas o livro. Então eu digo que um livro ele apresenta uma edição. Uma edição é apresentada por um livro. Ah, mas a edição ela é lançada por quem? É lançada pela editora, não é isso? Então eu tenho que ligar ela à editora. Como é que eu faço isso? Da mesma forma. Aqui, ó. Certo? Vou botar para cá. Então, uma editora, ela lança 0 ou N livros. E uma edição, ou 0 N edição. E uma edição é lançada por uma e apenas uma editora. Tá? Uma e apenas uma editora. Beleza? Então, até aqui eu já vi a maioria dos requisitos, não foi? Então, agora, deve ser lembrado que o que será vendido em um exemplar de alguma edição será vendido é um exemplar de alguma edição e não um livro. Para cada venda realizada, ser guardado o sequencial da venda, a data da venda, o valor total e os objetos vendidos. Então, veja só, vamos guardar aqui, vamos botar a venda. Aqui é a entidade venda. Essa entidade, ela vai ter aqueles dados que o falou aqui, ó. Sequencial da venda, tá vendo? Então vamos lá. Então, um pouquinho para cá, senão ele não deixa. Sequencial da venda, data da venda, valor total, né? E os objetos vendidos. Mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Adilson, por que sequencial da venda ficou como chave, como atributo identificador? Veja só, pessoal.
Vamos pensar o seguinte, o atributo identificador é aquele que ele não vai se repetir, tá? Então, se eu colocar a data da venda, eu vou ter repetição, né? Se eu colocar o valor total, pode ser que eu tenha repetição também. Então, por isso que eu escolhi o sequencial, tá? Da venda e o total da venda. Ok? O valor total da venda. Beleza? Tranquilo. Agora, o que é que ela vende? Ela vende edições, né? Então foi o seguinte, ó, vou mudar, organizar ainda. Tá a editora aqui para cima, tá? Deixa a editora aqui em cima. Vou lançar, o lança vem para cá e a venda eu vou colocar aqui, certo? Agora, a venda, quais são os objetos que ela vende? São as edições do livro, tá? Então eu vou fazer a ligação aqui de edição com venda, tá? E vou dizer, olha, uma venda, ela tem é 0N não, né? Se eu estou com uma entidade de venda, eu tenho que ter vendido alguma coisa. Não, o que é que você vendeu? Nada, eu só fui lá e não comprei nada porque eu gostei, deu dinheiro, o cara me deu dinheiro. Não é dessa forma. Então, uma venda tem que ter pelo menos uma edição vendida, né? Uma ou que uma ou N, que eu posso ter mais de uma, posso ter comprado mais de um livro. Tá? Agora, uma edição, ela pode estar em quantas vendas? De 0 ou N. Pode ser que seja uma edição que chegou agora e não foi vendida ainda. Tá? Ok? Tranquilo? Aí ele diz aqui, ó, os dados do cliente, ó, cada venda realizada deve ser guardada sequencial, tá? Beleza. Os dados do cliente são opcionais. Caso deseje guardar, os dados serão apenas CPF e nome. Aí o cliente faz o quê? Ele faz uma compra, não é isso? Então o cliente vai estar ligado aqui à venda, tá? Então vamos colocar aqui, ó, cliente, certo? Que vai receber só dois, né? Ele falou só dois. Então vamos botar só o dos atributos, CPF e o nome. Só isso. CPF, nome do cliente. Ok? Bom, o cliente é que faz a compra, né? Então a venda é feita para um cliente. Então, vou ligar aqui, ó, cliente e venda. Quantas. Então, o cliente ele faz a venda, né? Ele compra. Agora ficou o nome, estou ocultando um nome legal, tá faz, tá? Então, o cliente, uma venda é feita a quem? A um e apenas o cliente. Mas o cliente vai fazer 0 N vendas, né? Esperemos que ele faça muitas, tá? Ele não fala se ele tem que ser cadastrado ou não, botei 0. Agora, veja só, completamos todos os nossos requisitos. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas, tá? Que coisas são essas? Primeiro, quando eu tenho relacionamentos N para N, tá? Acontece muitas vezes de eu ter atributos neles. Mas, Adilson, e em um para N também pode ter? Pode. Mas, no caso de um relacionamento 1 para N, quando eu faço a conversão para o modelo lógico, normalmente esse atributo ele vai para uma das entidades, né, que vão se transformar em tabelas, que participam do relacionamento. Mas existe o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Ó. Venda, edição, N para N. Lembra que o tipo do relacionamento é dado pela cardinalidade máxima, ó, N para N? Tá? Então, vamos lá, só para lembrar, ó, autores possuem N nacionalidade, nacionalidade pode ter vários autores, então, relacionamento tipo N para N. Aqui, autor pode escrever vários livros, um livro ser escrito por vários autores, N para N. Aqui, um livro apresenta apenas, pode apresentar N edição, uma edição está ligada a um livro, isso é um relacionamento 1 para N. Tá? Aqui,
Um cliente pode fazer N vendas, mas uma venda está ligada a um cliente. É 1 para N. Tá? Uma editora ela lança 0N edição. Uma edição em si é lançada por apenas uma editora. E no caso aqui, uma venda, ela pode ter dentro dela várias edições. Então, o cara chegou lá e comprou um livro desse, outro livro, ter comprado mais de um dele, ó, pode ter comprado mais de um do mesmo livro. Então, é interessante, quando você tem isso, ó, eu não tenho aqui quantidade de estoque, eu não tenho preço, eu posso colocar aqui, ó, 2 atributos no relacionamento também aceita atributos, eu vou colocar 2 atributos. Que atributos são esses? Esses 2 atributos aqui, eles são atributos, deixa eu diminuir aqui, porque senão não consigo, onde fica a câmera não deixa, né? Então, a edição, vou botar aqui, ó, quantidade da venda, eu vou explicar o porquê, preço da venda. O que é que eu estou dizendo aqui? É que esse é a quantidade de edições compradas naquela venda específica, tá? É a quantidade. E esse aqui é o preço. Isso normalmente chama-se preço e quantidade histórico. Por quê? Eu comprei um livro há um ano atrás e eu quero saber qual foi o preço. Aí eu venho aqui, olho, pego a venda, pego o seu CPF, né? Vejo as vendas feitas no ano passado, escolho qual é e vejo qual foram as edições compradas. Se ele comprou só uma edição daquele livro, ou mais, e qual foi o preço que ele pagou, que vai ser um preço diferente desse preço aqui, já que esse preço aqui é o preço no momento. Então, naquela época, quando eu fiz a compra, o preço veio para cá e ficou o valor aqui. Aí esse preço mudou, mas esse aqui permanece parado, permanece estático, como um histórico. Tá? Veja, eu tenho aqui quantas entidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades. Cada uma delas tem uma chave primária simples. Ó. Cliente, CPF, livro, código do livro, autor, código do autor, nacionalidade, a sigla da nacionalidade, a editora, o código da editora, na venda, sequencial de venda, na edição eu tenho ISBN. Então, para cada uma delas eu criei o quê? Uma chave primária. Adilson, chave primária tem que criar em tudo, né? Não obrigatoriamente. Chave primária ela serve principalmente para você fazer relacionamento entre as tabelas, tá certo? Há uma boa prática de se criar uma chave primária para todas, mas não é obrigatório, tá bom? Então, com isso, eu completei todos os requisitos que estavam aqui. Ó, uma livraria mantém um cadastro de livros disponível para venda. Aqui o cadastro de livro. Cadastro armazenado código, título, língua e ano que foi escrito. Código, título, língua e ano que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente o cadastro que inclui nome, autores, né? Aí nome, data de nascimento, país de nascimento, uma breve nota biográfica. Adilson, o país e a nacionalidade está misturado não? Veja só, nacionalidade. Qual a sua nacionalidade? Brasileiro, americano, né? Inglês, paraguaio, e aí vai. País que nasceu. Eu tenho um colega que ele é suíço, certo? Ele é suíço, porém ele nasceu no Paraguai. Por quê? Porque os pais eram do corpo consulado, estavam no Paraguai na época, tá certo? Então, né, pode ser diferente. Mas aí há de se pensar em como o usuário quer, né? O cliente quer. Cada autor pode apresentar mais de uma nacionalidade. Foi feito aqui, ó. Tá vendo? Cada livro pode ter vários autores. Beleza, livro, N autores e autores pode escrever N livros. Tá? As editoras são incluídas no cadastro com código, nome, endereço, telefone. A editora está aqui, código, nome, endereço, telefone. Para o mesmo livro, pode existir várias edições lançadas por editores diferentes ou em anos diferentes. Está aqui, ó, ISBN, a editora está ligada a ela, né? E o título dizendo qual é o livro. Essa é a edição simples daquele livro. Essa é uma forma de eu fazer a ligação. Tá? Para o mesmo livro, pode existir várias edições lançadas por editores diferentes em anos diferentes. Cada edição tem o código ISBN, tem todos esses dados.
Aí vem, considere que um livro pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição, ao menos, do mesmo para venda. Então, foi por isso que eu botei, ó, o livro, quando cadastrado, tem que ter uma edição cadastrada para ele. Tá certo? Continuando, para encerrar aqui, ele diz, deve ser lembrado que será vendido um exemplar de alguma edição e não um livro. Para cada venda realizada, deve ser guardada a sequencial da venda, a data da venda, o valor total e os objetos vendidos, quer dizer, as edições vendidas. Estão aqui, né? Sequencial, data e valor total. E aqui, ó, eu tenho a edição. Os dados do cliente são opcionais. Caso deseje guardar, os dados serão apenas CPF e nome. Se você quiser guardar, como ele disse que são opcionais, quer dizer que a venda, eu posso ter, um cliente pode estar em 0 ou N venda. Agora, uma venda, perdão, tem um erro, uma venda que ele diz, olha, é opcional guardar o dado do cliente. Então, eu posso, numa venda, não ter um dado do cliente. Então, eu vou botar aqui, ó, é 0 ou, no máximo, um cliente que eu vou guardar para venda. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o modelo que vai ficar lá. É o mesmo modelo que eu construí a partir daqueles requisitos que tinham lá para a livraria. Claro, são requisitos bem simples, né? Eu não estou me aprofundando muito. Por quê? Porque a gente está no início ainda, né? Esse é o primeiro, tem outros, aí a gente vai adiantando e vai vendo outras coisas diferentes. Beleza? Ok? Então, pessoal, o próximo exercício tem lá um vídeo, vai ter um vídeo sobre essa parte de venda de medicamento em farmácia e um outro, locadora de veículos. Todos três estão lá prontos, você pode pegar para olhar, para ver, tá certo? Dúvidas? Meu nome é Adilson da Silva, né? Professor aqui. E se vocês quiserem entrar em contato, esse é o e-mail. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.